Continuando a unidade 1, né, que a gente está tratando aqui de periodização, nós vamos ver nessa apresentação algumas questões relacionadas à unidade de treinamento, né, que é a sessão de treinamento, e também sobre o microciclo de treinamento. Então, o que é a unidade de treinamento? Ela é um conjunto de exercícios, né, isolados no tempo, em que a gente busca, então, a solução de tarefas de um determinado microciclo. Né? Então, a sessão de treinamento, né, é a mesma coisa que unidade de treinamento. Então, é um conjunto de exercícios que vai ter um objetivo dentro de um determinado microciclo. Essa unidade de treinamento, essa sessão de treinamento, ela também pode ser contida por apenas um ou dois exercícios. Né? Então, a quantidade de exercícios não necessariamente vai caracterizar uma sessão de treinamento ou uma unidade de treinamento. Eu posso ter uma unidade de treinamento com mais de 10 exercícios. Né? Mas, quando eu junto esses exercícios em um período de tempo, um determinado período de tempo isolado, eu tenho ali uma unidade de treinamento ou sessão de treinamento. Essas unidades de treinamento, elas podem ser classificadas de duas maneiras, né? Uma unidade de treinamento de carga concentrada ou uma unidade de treinamento de carga complexa. O que vai ser cada uma delas, né? Uma unidade de treinamento de carga complexa. O que é uma unidade de treinamento de carga complexa? É quando eu tento, né, eu busco, dentro dessa unidade de treinamento, desenvolver mais de uma capacidade simultaneamente, né, concomitantemente. Então, desenvolver as capacidades e habilidades concomitantemente. Não necessariamente todas, como está no conceito aqui retirado do livro, tá? Não necessariamente todas, mas se eu tento desenvolver mais de uma capacidade ou habilidade na mesma unidade de treinamento, eu já tenho ali uma unidade de treinamento de carga complexa. Bom, um exemplo, né? Quando eu prescrevo um treino, por exemplo, lá na academia, um treino convencional, em que o indivíduo vai fazer primeiro um treinamento de força, direcionado, por exemplo, para os músculos do tronco e membros superiores, e depois ele tem que fazer um treinamento aeróbio. Né? Então ele vai ali por 30 minutos, correndo esteira ou pedalar, por exemplo. Se eu tenho nessas duas partes, né, o objetivo de desenvolver capacidades diferentes, uma quer desenvolver capacidade de força, outra quer desenvolver minha capacidade de endurance, minha capacidade aeróbia, eu já tenho aí uma unidade de treinamento de carga complexa. O que tem de vantagem numa unidade de treinamento de carga complexa? Eu vou desenvolver mais de uma habilidade, né, na mesma unidade de treinamento. Então, de certa forma, eu tenho uma economia de tempo, né, e vou conseguir trabalhar com mais capacidades ao mesmo tempo. Mas o que tem de efeito negativo, de característica negativa? Nós temos possibilidades de interações negativas entre elas. Então, essa seria uma desvantagem da unidade extremamente complexa. Tem possibilidades de interações negativas. Né? Então, o treinamento de uma capacidade pode deixar algum efeito de fadiga residual para o treinamento da outra capacidade. Então, eu tenho um desenvolvimento limitado dessas duas capacidades numa mesma unidade de treinamento. Quando eu tenho uma carga de treinamento de carga complexa, eu tenho que ter muita atenção ao princípio da sequência correta da sobrecarga, né? Lembrando lá do treinamento esportivo. Então, a ordem dos conteúdos que vão ser desenvolvidos nessa unidade de treinamento, ela deveria seguir preferencialmente o princípio da sequência correta da sobrecarga. Então, nós fazemos primeiro exercícios relacionados à coordenação, né? Na sequência, se houver treino de velocidade, o treino de velocidade, depois a força e por último a resistência. Então,
Vamos lá, elementos coordenativos sempre no início da sessão e elementos relacionados ao desenvolvimento da resistência ao final da sessão, né? E aí a velocidade, potência e força deveriam vir antes do treinamento da resistência. Então, lembrando lá no treinamento esportivo, quando a gente falou desse princípio da sequência correta da sobrecarga, a gente tinha lá, né, na sequência, coordenação, velocidade, força e resistência. Se eu vou treinar ao mesmo tempo resistência e velocidade, primeiro eu treino velocidade, depois eu treino resistência, nessa mesma sessão de treinamento, nessa mesma unidade de treinamento. Se eu vou treinar o ensino de algum novo gesto, né, que envolve aí elementos coordenativos ou técnicos, né, e também quero treinar força. Então, primeiro esses elementos coordenativos ou técnicos, depois a força. Se eu quero treinar resistência, né, endurance, resistência aeróbica e força, qual eu vou treinar primeiro? Primeiro a força. Ainda assim, nós não, mesmo seguindo essa sequência, né, de sobrecarga, nós não eliminamos por completo essas interações negativas. Nós apenas estamos trabalhando em uma ordem em que a gente consegue minimizar essas possíveis interações negativas. Então, isso é uma unidade de treinamento de carga complexa. E a unidade de treinamento de carga concentrada é quando eu enfatizo uma única capacidade física. Uma única capacidade física. Então, por exemplo, a sessão de treino hoje é só endurance. Então, vou treinar só endurance. Não vou treinar força, não vou treinar velocidade, não vou treinar elementos coordenativos. É só endurance. Ou vou treinar só força. Então, minha unidade de treinamento hoje é de carga concentrada, vou treinar força, só força, não tem treinamento de resistência, nem de velocidade, né? Nada disso, só força. Possibilidades aí de interações negativas eu não tenho, porque eu não vou ter influência de uma capacidade sobre a outra. Mas o fato de não treinar, né, as outras capacidades físicas, se mantida a unidade de treinamento de carga concentrada para a mesma capacidade, né, por várias sessões consecutivas, isso pode resultar no destreinamento das capacidades treinadas inicialmente. Não vai ser uma única sessão de carga concentrada que vai promover isso, e sim uma sequência de treinamento de unidades de treinamento de carga concentrada que acaba por promover o destreinamento, né, das outras capacidades que não estão sendo treinadas. Uma desvantagem desse tipo de unidade de treinamento também é a monotonia. Então, além desse aspecto desse treinamento das capacidades anteriores, é um tipo de unidade de treinamento que acaba promovendo uma maior monotonia. Tá? O que é monotonia? Quando eu tenho pouca variação no treinamento. Então, com pouca variação, eu tenho muita monotonia. Quando eu tenho muita variação, eu tenho baixa monotonia. E qual que é o intuito desse tipo de unidade de treinamento? É estressar o mesmo sistema. Então, a gente pode inclusive colocar como vantagem dessa unidade de treinamento um maior desenvolvimento dessa capacidade física que está sendo treinada. Então, porque eu vou estressar repetidamente o mesmo sistema. Mas temos que lembrar que isso vai implicar por maior demanda de recuperação. Se eu treino força hoje, treino força amanhã, treino força depois de amanhã, né, eu, de certa forma, estou estressando os mesmos sistemas fisiológicos e biomecânicos que estão relacionados ao treinamento da capacidade de força. Né, e isso vai implicar em uma maior demanda por recuperação desses sistemas que estão sendo estressados repetidamente. Esse tipo de unidade de treinamento, ele acaba por deixar o indivíduo mais susceptível à lesão, porque justamente porque eu estou trabalhando em uma faixa de exigência mais elevada dos mesmos sistemas. Então, se eu não tenho uma prescrição de recuperação bastante adequada, eu posso estressar o sistema além do que ele consegue se recuperar adequadamente. Então, eu posso acabar promovendo algum tipo de lesão.
É isso aí, essa é a unidade de treinamento de carga concentrada. A gente tem uma ideia aqui, né, ilustrativo, em uma unidade de treinamento de carga concentrada, eu acabo trabalhando como eu trabalho com uma única capacidade física sendo desenvolvida, eu consigo trabalhar com um volume de carga maior para aquela capacidade física, né? Com isso, o meu rendimento dessa capacidade física, se eu aplico mais carga, eu espero maior queda de rendimento, maior fadiga. E se eu promovo maior fadiga, eu vou esperar uma maior supercompensação. Já numa unidade extremamente de carga complexa, como eu tenho várias capacidades sendo treinadas ali na mesma unidade de treinamento, para cada capacidade física treinada, eu espero uma aplicação de carga menor, né? Porque se eu aplico muita carga em uma determinada capacidade, se ela está no início da sessão, eu acabo gerando uma fadiga que vai prejudicar os exercícios seguintes das outras capacidades físicas, né? Ou, se eu estou falando de uma capacidade que está sendo treinada ao final, como eu já treinei outras capacidades anteriormente, né, eu também não tenho como impor muita fadiga nesse mesmo tipo de exercício, né? Então, eu acabo impondo para cada capacidade física uma quantidade de carga menor. Se eu aplico menos carga, eu tenho menor queda de rendimento e, em compensação, eu vou ter uma baixa supercompensação. A diferença é que aqui, além dessa carga, eu vou ter cargas de outra natureza, né, relacionadas a outras capacidades físicas adicionadas a essa aqui. Em termos de quantidade de unidades de carga de treinamento complexa ou concentrada, né, qual que é melhor, qual que é pior, a gente viu que cada uma delas tem vantagem, tem desvantagem, a gente deve aplicar em proporções diferentes, em função dos nossos objetivos, mas também em função da experiência, do nível de treinamento do nosso aluno, do nosso atleta. Em geral, quanto mais jovens ou menos experientes os atletas, mais unidades de treinamento de carga complexa nós devemos aplicar. Então, em azul aqui, ó, unidade de treinamento de carga complexa. Então, nós observamos um volume maior em indivíduos com menos experiência e um volume menor desse tipo de unidade de treinamento em indivíduos com maior experiência. Então, para quem é inexperiente, né, ou para indivíduos jovens, nós procuramos mais unidades de treinamento que estressa mais de um sistema ao mesmo tempo, né? Assim eu tenho maior diversificação, maior variedade de exercícios, e ainda, principalmente, eu não esgoto, eu não levo um único grupo de sistemas relacionados a uma capacidade física, eu não levo essa capacidade, esses sistemas, né, a um máximo de exigência, como a gente acaba fazendo mais frequentemente nas unidades de treinamento de carga concentrada. Essa unidade de treinamento, por sua vez, ela acaba tendo um volume muito maior em sujeitos mais experientes, né, ou com idade mais avançada, mais experientes, e sendo tratada com um volume menor em indivíduos mais jovens ou inexperientes. Então, aqui nós temos, né, as proporções aqui das unidades de treinamento de carga concentrada, né? Então, a gente espera um volume menor em indivíduos mais jovens, né, e mais inexperientes, uma quantidade maior de unidade de treinamento de carga concentrada em indivíduos mais experientes, com maior idade. Mas a gente observa que isso não chega a zero, né? Então, os indivíduos, mesmo aqueles mais inexperientes ou mais jovens, eles, por vezes, vão fazer unidade extremamente de carga complexa também, né? Enquanto esses indivíduos experientes, né, mais treinados, eles também vão fazer unidade de treinamento de carga complexa, né? O que muda são as proporções. Quando nós reunimos algumas unidades de treinamento, nós temos a formação de um microciclo. Então, o microciclo
ele vai nos dar a direção da carga de treinamento em um período de 7 a 10 dias. Nós sempre trabalhamos com metas, com objetivos, né? Então tem que estar muito claro a função de cada exercício dentro de uma periodização completa, né? Cada exercício tem ali o seu objetivo. Nós reunimos um grupo de exercícios em uma unidade de treinamento. Essa unidade de treinamento ela vai ter um objetivo. Por exemplo, desenvolver a minha capacidade de resistência de força, né? Ou desenvolver minha capacidade de resistência de força e de endurance, quando eu tenho uma unidade de treinamento de carga complexa. Né? Se é de carga concentrada, por exemplo, só resistência de força. Então, a minha unidade de treinamento ela tem objetivo, ou objetivos. Quando eu reúno um conjunto ali de unidades de treinamento, esse conjunto de unidades de treinamento, ele também tem que ter um objetivo. Então, ao invés de reunir tudo isso em um período de tempo longo, né, muitas unidades de treinamento, a gente acaba trabalhando com ciclos menores, que nos facilita orientar melhor a direção dessa carga de treinamento. Então, nós temos esse ciclo menor, que seria o microciclo. Qual que é a duração desse microciclo? Pode variar, pode variar. O mais comum é que seja de 7 dias. Esse é o mais comum porque nós aproveitamos as semanas para estabelecer o microciclo. Isso facilita muito na organização do calendário, muito mesmo. Então, assim, a imensa maioria das pessoas, quando vão periodizar, consideram um microciclo de 7 dias, para coincidir com as semanas. Tá? Mas o microciclo ele pode ter menos dias, pode ter 3, 4 dias, ou pode chegar até 10 dias. Mas, reforçando, o mais comum que seja de 7 dias. Ele vai indicar os dias ou unidade de treinamento em que os componentes serão treinados. Então, quando nós determinamos um microciclo, esse microciclo vai me direcionar quais serão os exercícios, né, os métodos de treinamento que eu terei que dar prioridade naquela semana, naquele microciclo, tá? Lembrando, isso é fundamental. Ele precisa ter um dia de recuperação. Precisa ter um dia de recuperação. Vou reforçar o que eu provavelmente já disse para vocês lá em treinamento esportivo. O papel do treinador é prescrever fadiga. Nós prescrevemos fadiga. Exercício é fadiga, é estresse, é fadiga. Nós prescrevemos a fadiga. Né? E o processo de recuperação, o processo de adaptação, né, supercompensação, adaptação, vai acontecer durante a recuperação. Então, nós também temos, como treinadores, nós temos que prescrever também a recuperação. Nós não temos o controle sobre o sujeito, né, para falar o que ele vai fazer na recuperação ou não, né, se ele vai dormir bem ou vai dormir mal, a quantidade de sono. Então, isso foge do nosso controle. Mas nós temos, né, se todas essas outras variáveis, sono, alimentação, as tarefas dele normais ali do dia a dia fora do treinamento, se nós não temos controle sobre isso, nós temos que preocupar pelo menos com o aspecto temporal entre uma sessão de treinamento e outra. Né? Então, determinando uma frequência correta de treinamento. E dentro de um microciclo, eu tenho que estabelecer pelo menos um dia de recuperação. Pelo menos um dia de recuperação. Fechou um ciclo, eu tenho que recuperar antes de começar o próximo. Tá? Então, basicamente é isso. Eu tenho que começar o próximo ciclo, né, recuperado. Então, a gente precisa colocar dentro de um microciclo pelo menos um dia de recuperação. É fundamental. A gente não pode negligenciar a recuperação de maneira alguma. Né? Se não tem recuperação, não tem adaptação. Dentro do microciclo, quando eu falo que o microciclo tem, por exemplo, 7 dias, não necessariamente então eu vou ter 7 sessões de treinamento.
O que a gente sabe é que precisa de pelo menos um dia de recuperação. Esse dia de recuperação ele pode ser com um treino regenerativo bem leve, ou pode ser sem nada, sem nenhum treino, nenhuma atividade, nenhum exercício físico para esse atleta, né, naquele dia de recuperação. Tá? Mas, mesmo tendo, por exemplo, 7 dias, eu posso ter microciclos que vão ter 10 sessões de treinamento, por exemplo, 10 unidades de treinamento. Né? Quer dizer que eu tenho em um único dia múltiplas sessões. Em um dia eu vou ter 2 sessões de treino ou 3 sessões de treinamento. Né? E o que acontece, então, que a gente tem que ter bastante atenção quando nós temos essa questão aqui, que são as múltiplas sessões. Né? Eu tenho mais de uma unidade de treinamento no dia. Nós vamos ter algumas recomendações aqui que a gente tem que ficar atento, né, para fazer uma prescrição legal, um microciclo legal, quando envolve múltiplas sessões. Primeiro, geralmente, nós trabalhamos com múltiplas sessões dentro da periodização lá no período preparatório. Então, um período que está distante das competições. É normal que o microciclo tenha mais sessões. Vamos lembrar lá do modelo clássico de periodização, que a gente já viu, né? Geralmente começa com maior volume no período preparatório e tende a reduzir o volume em direção ao período competitivo. Começa com a intensidade mais baixa e tende a aumentar a intensidade à medida que progride para o período competitivo. Então, se o período preparatório tem intensidades mais baixas e volume maior, é normal, é de se esperar que se tenha mais sessões de treinamento no período preparatório, que é quando eu trabalho com maior volume. Quando nós pensamos nas múltiplas sessões, eu posso ter uma sessão básica, que é a sessão que vai acabar acumulando mais fadiga, com uma adicional ou com 2 adicionais. Então, eu tenho uma sessão básica e tenho uma sessão adicional no período da tarde, por exemplo, 2 sessões adicionais, né? Uma no período da tarde, uma no período da noite, e essa sessão básica acontecendo de manhã, por exemplo. A sessão básica, ela deve alcançar as tarefas planejadas para um dia em particular. E as sessões adicionais, elas devem ter um caráter restaurador. Então, elas devem ajudar também a promover a recuperação do que foi estressado nessa sessão básica. Ou nós podemos trabalhar com 2 sessões básicas, ou seja, 2 sessões em que eu vou ter tarefas planejadas no sentido de cumprir a meta do dia ali, de treinamento das capacidades físicas que são necessárias. 2 sessões básicas podem ser justificadas quando, né, um atleta de alta performance precisa estimular o organismo por um período de tempo limitado. Então, quando eu tenho, por exemplo, um curto período de tempo para treinar, né, mais capacidades físicas, para desenvolver mais capacidades físicas, isso justifica, né, eu trabalhar com 2 sessões básicas num único dia. Mas vamos chamar atenção para esse aqui, ó, o atleta de alta performance. Então, a própria frase já diz que o uso de 2 sessões básicas pode ser justificado quando o atleta de alta performance. Eu não estou aqui, então, falando de um atleta iniciante, por exemplo. Né? Eu já estou falando de um atleta de alta performance, ou seja, para o iniciante, a gente não recomenda 2 sessões básicas. Né? Então, trabalhar com sessões múltiplas, sendo que as 2 sessões ou as 2 unidades de treinamento promoverão acúmulo de fadiga, né? Então, as 2 trabalhando com sobrecarga, ainda que em capacidades físicas diferentes. Se vocês me disserem, olha, porque de manhã eu vou treinar resistência aeróbia e de tarde eu vou treinar a força. Então, nesse momento de treinamento da força, à tarde, o indivíduo ainda provavelmente não se recuperou do treinamento aeróbico realizado de manhã. Se foi um treinamento que promoveu sobrecarga, ele provavelmente ainda não vai ter se recuperado. Então, eu vou impor uma nova sobrecarga, ainda que diferente, mas eu vou impor uma outra sobrecarga no momento que ele não está bem recuperado.
né? Posso fazer isso? Posso, mas eu tenho que ponderar que em atletas iniciantes, atletas inexperientes, isso não é recomendado. Basicamente, quando eu treino com sessões múltiplas, né, principalmente com mais de uma sessão básica no mesmo dia, eu estou caminhando aí para próximo do limiar de overtraining. Então, eu aumento o risco de overtraining, porque eu tenho muita fadiga, né, menor tempo de recuperação, e aí isso me deixa mais próximo do limiar de overtraining. Aqui tem alguns exemplos gráficos para a gente ver essa questão das múltiplas sessões, né? Quando eu tenho carga de treinamento na mesma direção, o que quer dizer mesma direção? Quando eu estou treinando a mesma capacidade física, certo? Então, eu tive uma unidade de treinamento aqui, nesse momento, e ainda no mesmo dia eu fiz uma segunda unidade de treinamento. As duas unidades de treinamento voltadas, por exemplo, para velocidade. Né? O que vai acontecer? Né? Cada uma dessas linhas representadas aqui está relacionado a algum sistema aí relacionado à capacidade física, tá? Que vai ser estressado. Então, a curva 1 é o da velocidade, a curva 2, essa pontilhada aqui, é da capacidade anaeróbia, e a curva 3, que é a tracejada, da capacidade aeróbia, né? E a contínua, como eu disse, de velocidade. O que nós observamos aqui com relação ao desempenho, tá? Então, aqui eu tenho meu nível, né, de rendimento atual, meu nível de rendimento atual. Quando eu treino a velocidade, o que vai acontecer com o meu nível de rendimento da velocidade? Ele vai cair, porque eu estou impondo fadiga principalmente nessa capacidade física. Nós observamos também como efeito residual uma redução da capacidade anaeróbia, já que o anaeróbio é mais demandado no treino de velocidade do que o aeróbio, e uma redução, ainda que pequena, da capacidade aeróbia. A unidade de treinamento foi finalizada, a gente começa os processos regenerativos, então, rapidamente aqui eu já recupero a minha condição aeróbia, né? O anaeróbio também começa, né, se recupera quase completamente, e eu tenho aqui uma recuperação da minha capacidade de velocidade. E antes da recuperação total, eu venho com uma outra unidade de treinamento, uma outra sessão de treinamento naquele mesmo dia, também estressando, né, treinando a capacidade de velocidade. E aí, o que vai acontecer com a velocidade? Ela vai cair mais ainda. Né? Então, vou esperar ainda um acúmulo de fadiga maior do que na primeira sessão de treino. A capacidade anaeróbia também reduz, né, agora com uma demora maior para se recuperar, da capacidade anaeróbia, e a aeróbia também queda, mas com uma recuperação relativamente rápida. E o que vai acontecer com a velocidade? A velocidade que antes se recuperaria, né, se a gente fosse completar o ciclo aqui, ela se recuperaria em torno de 24 horas, com menos de 24 horas, agora que eu acumulei mais fadiga, ela pode demorar para se recuperar aí até mais do que 48 horas. Tá? A capacidade anaeróbia é em torno de 24 horas, e a capacidade aeróbia, como é menos estressada aqui, os sistemas relacionados à capacidade aeróbia, a gente tem uma recuperação mais rápida. Então, isso é o que acontece quando eu treino, né, um modelo hipotético aqui do que acontece com esses principais sistemas quando eu tenho múltiplas sessões na mesma direção, ou seja, treinando a mesma capacidade. Tá? Então, vamos lá. Agora, o que acontece quando eu tenho múltiplas sessões treinando em duas direções diferentes, ou seja, duas capacidades diferentes? As linhas continuam representando a mesma coisa, está seguindo a mesma lógica aqui da legenda. Na minha primeira sessão de treino, eu treinei velocidade. Tá? Na segunda, aqui no ar, eu estou treinando endurance. O que vai acontecer? Se eu der a primeira carga de velocidade, eu vou estressar mais a minha capacidade de velocidade, né? Então, ela que vai ter a maior queda aqui, minha capacidade de velocidade, e menos a capacidade anaeróbia e menos ainda a capacidade aeróbia. Entretanto, a próxima sessão de treinamento que vai ser aplicada vai ser de endurance. Então, né, bem distante aí das demandas de velocidade.
Aí eu vou observar, então, agora uma queda bem acentuada da minha capacidade aeróbia, uma queda também na capacidade anaeróbia, porém bem menos acentuada, e uma queda, a velocidade que estava nesse ponto aqui, ó, ela vai ter uma queda pequena e depois vai se recuperar. Então, nós podemos esperar, mesmo que em múltiplas sessões, com a segunda unidade básica foi de direção diferente da primeira, né? Não foi velocidade aqui no exemplo, eu consigo recuperar a velocidade mais rapidamente do que eu tive, obviamente, quando eu treinei a velocidade nas 2 sessões de treinamento. Ela demorou aqui muito mais horas, né, para recuperar plenamente. E aqui um exemplo, né, um pouco mais difícil de acontecer, que é quando eu tenho 3 unidades de treinamento no mesmo dia, 3 sessões de treino no mesmo dia, né, com direções diferentes. Então, eu treinei primeiro a velocidade, depois a minha capacidade anaeróbia, depois o endurance. Nós vamos observar que eu vou protelar a recuperação dessas 3 capacidades. Então, o fato de treinar as 3 no mesmo dia vai acabar resultando em uma demora maior para a gente ter essa recuperação completa das 3 capacidades. Tanto velocidade, quanto capacidade anaeróbia, quanto endurance, né, nesse modelo aqui, resultaram em um tempo maior, mais do que um dia, né, quase 2 dias, quase 48 horas para a recuperação, por exemplo, da velocidade, depois mais de 48 horas para a recuperação da capacidade anaeróbia e aeróbia. E por fim, né, para a gente fechar essa questão das múltiplas sessões, aqui tem alguns gráficos ilustrando o que vai acontecer em termos de demanda, né, de tempo necessário para recuperação, quando eu tenho o treinamento, por exemplo, de múltiplas sessões na mesma direção e em direções diferentes, pensando sempre na capacidade aqui de velocidade e endurance. Então, nesse primeiro gráfico aqui, eu tenho só velocidade. Então, uma sessão de treino de velocidade, outra sessão de treinamento de velocidade. Então, eu vou estressar bastante, né? Essa capacidade física ela vai demorar um tempo maior para se recuperar. E aqui eu tenho treino de endurance, né? E outro treino de endurance no mesmo dia. A minha capacidade aeróbia é a que vai mais sofrer com isso aí. Então, quando ela começaria a se recuperar, eu vou estressar novamente, e aí a gente vai, né, pode chegar até 72 horas aí para conseguir recuperar. As outras capacidades acabam recuperando mais rapidamente, né? E quando eu tenho direções diferentes, né? Aqui eu tenho, por exemplo, um treino de velocidade mais um treino de endurance. Então, minha capacidade de velocidade vai cair inicialmente, né? E na segunda sessão, a minha capacidade aeróbia vai cair, né? E a de velocidade vai acabar caindo um pouquinho em função do treino aeróbio e aqui eu tenho a recuperação das duas, né? Agora, se eu tenho endurance antes da velocidade, então primeiro treinei endurance, primeiro vai ter uma queda na minha capacidade aeróbia, depois eu vou treinar a velocidade, vou ter uma queda aqui no desempenho de velocidade, e aí eu teria aqui a recuperação das duas, né? A gente vê que treinando a velocidade primeiro e depois o aeróbio, né? Nesse modelo hipotético, a gente demoraria um tempo maior para recuperar, enquanto se eu treino aeróbio primeiro aqui, eu vou acabar recuperando a velocidade um pouco mais rápido. Mas por quê? A gente viu que essa seção aqui, representada pelo KS, nos 4 exemplos, está representado por uma unidade de treinamento com carga média, tá? Então, se a gente observar aqui na legenda, o KS representa uma unidade de treinamento de carga média, tá? Então, não tem a mesma quantidade de carga, né? Não seria uma carga pesada aqui, como está representado pela letra S, então não seria uma unidade de treinamento com uma quantidade de carga tão alta quanto a primeira sessão de treinamento do dia. Por isso, os processos diferentes de recuperação.
Nesse quadro aqui, a gente tem uma proposta de sequência eficiente de cargas de treinamento em um dia. É isso retirado, então, do Platonov e Waltechowski em 85. Tá? Então, vocês podem observar aí depois com calma, não vou ler aqui para vocês, então é só vocês lerem depois uma ideia de uma sequência eficiente de cargas de treinamento. Então, nós teríamos aqui a sessão básica, em que normalmente nós esperamos uma carga mais pesada, e na sessão de treinamento suplementar, aquela sessão de treinamento que vai acontecer depois, né, da básica, no mesmo dia. Então, qual seria ali uma recomendação de uma unidade de treinamento suplementar, né, em que nós esperamos aplicação de carga média ou leve. Então, eu tenho uma unidade básica, cargas mais pesadas, mais elevadas, e na suplementar, cargas médias, né, ou leves, cargas moderadas ou leves. E a gente tem aí as sugestões. Então, só pegando a primeira aqui de exemplo, eu posso fazer uma unidade básica, uma seção básica, em que eu vou ter, então, cargas mais pesadas para o desenvolvimento da velocidade, né, das capacidades de velocidade, capacidades básicas e aumento da técnica de velocidade. E na minha sessão complementar, eu poderia desenvolver a capacidade aeróbia num método aí, de steady state, né? Então seria um treinamento em estado estável, contínuo, mantendo a mesma intensidade, certamente ali abaixo do limiar anaeróbio. Agora, um outro exemplo, eu vou ter um dia a comunidade básica, o desenvolvimento do trabalho anaeróbio. Então, eu vou trabalhar a capacidade anaeróbia, ou seja, eu vou ter exercícios que vão promover um grande acúmulo de lactato sanguíneo, tá? Isso aí para eventos específicos de endurance. Então, ou seja, treinamentos no limiar ou acima do limiar para tentar desenvolver bem minha capacidade anaeróbia. E aí eu vou colocar como sessão complementar, né, naquele mesmo dia, algumas horas depois, o desenvolvimento da capacidade aeróbia, também de novo no método de estado estável, então numa intensidade abaixo do limiar, em que o indivíduo consegue manter a intensidade constante aí por um certo período de tempo. E assim vocês podem seguir, né, no entendimento dessas outras recomendações aqui de treinamento para a sessão básica e para a sessão suplementar. Coloquei aqui também para vocês, deixei um exemplo de um microciclo. A gente está falando de microciclos, né? Então, nós temos aqui um microciclo de 7 dias, vai de segunda a domingo. E nós temos aqui nesse microciclo 5 unidades de treinamento. A gente não vê múltiplas sessões em nem um dia, né? Aqui a gente está na sequência, então eu vou começar o treino, por exemplo, com educativo de corrida, depois fazendo treinamento de força específico na esteira, então treinar com inclinação, seguido pelo treinamento de força na musculação e depois um treino de resistência na esteira. Então, aqui seria na sequência, eu tenho aqui então uma unidade de treinamento de carga complexa, porque eu estou treinando mais de uma capacidade física na mesma sessão. Na terça-feira, sem treino, então deixa o descanso, né? Na terça-feira. Na quarta-feira, a gente já vê aqui a recomendação de treinamento intervalado de corrida, né? Depois de um aquecimento, né? 10 minutos aqui a 6 km por hora, a gente prescreve aqui, por exemplo, 6 tiros de 1 km, né? Com o pace aqui, né, de 4 minutos e 45 segundos por km, então o pace aqui determinada a intensidade, 2 minutos de intervalo entre cada um dos 6 tiros, né, e terminar o treino com uma volta calma aí, um desaquecimento também, 10 minutos a 6 km por hora. Nós observamos aqui na quarta-feira, nós também não temos múltiplas sessões, eu tenho uma única sessão de treinamento nesse dia, e voltado só para o treinamento de uma capacidade. Então, para a capacidade aeróbia. Nesse caso, eu tenho uma unidade de treinamento de carga concentrada. Né? Quinta-feira recuperação, depois sexta-feira treino de ritmo, também unidade de treinamento de carga concentrada, depois treino longo, né? Unidade de treinamento de carga
concentrada também, e lá no domingo, olha só, um treino regenerativo. Né? Então, ele está permitindo aqui um descanso para iniciar um novo microciclo. Então, esse é um exemplo de um microciclo para a corrida. Nós podemos ter diferentes tipos de microciclos e, assim como outros conceitos, outras questões de treinamento esportivo em que nós temos abordagens diferentes, na periodização é a mesma coisa. Então, dependendo do livro que vocês forem pegar, da referência que forem pegar, vocês vão observar quantidade de tipos de microciclos diferentes, com nomes diferentes. Então, aqui é uma proposta que eu trouxe para vocês, mas não necessariamente outros livros de periodização vão trazer da mesma forma. Então, nessa divisão aqui, nós temos, por exemplo, 6 tipos de microciclos. Nós temos ordinário, introdutório, aproximação, competitivo, choque e recuperação. E aí, qual seria a ideia básica de cada tipo de microciclo? Então, quando eu tenho um microciclo ordinário, é um microciclo em que o objetivo seria treinar a capacidade geral do organismo. E normalmente nós aplicamos cargas moderadas nesse tipo de microciclo. Então, eu vou focar em capacidade geral do indivíduo, do organismo do indivíduo. No introdutório, eu já começo a trabalhar com objetivos mais concretos relacionados ao objetivo daquele sujeito, né? Mas como ele é introdutório, ele trabalha com nível de carga baixa, preparando o organismo para depois o treino mais intenso, né? No microciclo de aproximação, a gente trabalha com cargas específicas mais próximo da competição. Então, aproximação, né, não é ainda o competitivo, né, que é o microciclo em que vão estar contidas as competições, mas ele trabalha com cargas específicas mais próximos da demanda daquele atleta. Então, a gente coloca esses microciclos de aproximação próximo das competições. Nós temos o microciclo competitivo mesmo, né? Então, no microciclo competitivo, é o microciclo em que vai acontecer a competição. Geralmente ela acontece mais ao final do microciclo, né? Então é normal ali que aconteça, por exemplo, na sexta-feira, no sábado ou no domingo, né? Com maior frequência. E o microciclo, então, que seria imediatamente antes e durante a competição. O intuito desse microciclo é manter a forma, né, para que o indivíduo chegue bem recuperado para a competição. Um outro tipo de microciclo é o microciclo de choque. Nesse microciclo de choque, a gente trabalha com cargas bastante elevadas, em termos de volume ou intensidade. O microciclo de choque, geralmente, é o que a gente aplica também quando a gente quer promover um overreaching, né? Um overreaching funcional, ou seja, vou acumular fadiga. É importante a gente ressaltar que depois de um microciclo de choque, é importante ter um microciclo de recuperação. Porque nesse microciclo de choque, eu acumulei bastante fadiga. Então, depois eu tenho que aplicar um microciclo de recuperação, né? Esse microciclo de recuperação, normalmente ele vem depois de um microciclo de choque, depois de um competitivo, ou depois de um conjunto de outros microciclos, né, em que eu tive também um acúmulo de fadiga e eu preciso recuperar. Então, assim, nesse microciclo de recuperação, eu vou trabalhar com cargas bastante baixas, sem o objetivo de promover sobrecarga em nenhuma das unidades de treinamento prescritas. Vamos lá, quando que eu aplico um microciclo de recuperação? Então, depois de um microciclo de choque, eu deveria aplicar um regenerativo, não de recuperação. Depois de um competitivo, também deveria aplicar um microciclo de recuperação. E ao final dos mesociclos, também é recomendado que haja um microciclo de recuperação para que a gente tenha um ciclo, né, de unidades de treinamento em que não há sobrecarga, o sistema do indivíduo vai se recuperar e deixá-lo preparado para começar um novo ciclo. Então, esses são os tipos de microciclos, né? Reforçando que vocês podem encontrar outras nomenclaturas, outras classificações, dependendo da literatura que vocês forem buscar. Quando nós distribuímos as cargas dentro do microciclo, nós podemos ter diferentes distribuições de carga, né? Então, aqui tem 2 exemplos de forma de organização, né? Nesse da esquerda, a gente observa que o dia de maior carga foi bem no meio do microciclo.
Então, eu tive aqui uma progressão de aumento de carga, né? O treino da segunda-feira com menos carga do que o da terça-feira, que tem menos carga que o da quarta, e o pico aqui na quinta-feira. Acho que eu falei quarta anteriormente, né? Mas na quinta. Alcancei o pico, eu vou ter agora, né, cargas regressivas, e o dia em branco aqui é porque é recuperação, podendo ser treino leve ou treino nenhum. Então, eu preciso ter um dia de recuperação dentro do microciclo. Observem que a cada conjunto, fechamento de ciclo, a gente vai ter uma recomendação de regenerativo. Então, vamos lá. Dentro do microciclo, eu preciso ter um dia separado, pelo menos um dia separado para recuperação. E quando eu pego um conjunto de microciclos, a gente vai ver que vai ter o microciclo regenerativo, ou seja, todo ele vai ser com o intuito de recuperação, né, que seria então o microciclo de recuperação apresentado no slide anterior. Aqui na direita a gente observa também o domingo como o dia de recuperação. Aqui nós temos uma distribuição de cargas diferentes. Eu tenho aumento de carga de segunda a quarta-feira, depois retomo, né, níveis mais baixos e faço de novo uma progressão. Né? Isso aqui é bastante comum também de ser observado. Além dessas distribuições de cargas, nós temos outras maneiras diferentes. Eu posso ter com picos adjacentes, por exemplo, então eu vou ter 2 dias aqui, por exemplo, de cargas elevadas, né, 2 dias consecutivos, aí eu vou ter o dia seguinte com cargas mais baixas, né? Então a gente tem diferentes maneiras de distribuir as cargas dentro do microciclo, isso vai depender, obviamente, dos meus objetivos, de qual capacidade eu estou treinando. Quando nós pensamos na distribuição das cargas dentro de um microciclo e também nessa questão das múltiplas sessões, né, ou do tipo de sessão de carga, de unidade de carga complexa ou concentrada, a gente precisa ter pelo menos uma noção do tempo necessário para a recuperação, né, do treinamento de algumas capacidades físicas. Então, eu trouxe aqui alguns valores médios de referência para quando nós esperamos a supercompensação, ou seja, o indivíduo se recuperou e já está, né, tendo ali uma elevação do seu estado funcional em relação ao nível pré-treinamento. Lembrando que isso não tem como ser mensurado e não é significativo com uma única sessão. Então a gente só consegue observar esse efeito de compensação quando nós já temos um efeito mais crônico, né, de um acumulado de sessões de treinamento. Então, esses valores, gente, são valores de referência médios. Não é que vai acontecer dessa forma depois de todos os treinos para os mesmos indivíduos, mas é só para a gente ter uma referência, tá? Então, quando eu faço um treino de força rápida, que é um treinamento que envolve normalmente potência, né, força explosiva, a gente pode esperar uma recuperação de 24 a 36 horas. Para força máxima, 48 horas. Para velocidade, a gente recupera mais rápido, 24 horas. Né? Coordenação mais rápido ainda, né? Porque a coordenação normalmente ela demanda, promove uma exigência do que envolve o controle motor, né? Do sistema neural, a gente acaba tendo uma recuperação um pouco mais rápida. E também, tanto para velocidade quanto para coordenação, é interessante a gente lembrar que eu estou trabalhando, de certa forma, com aprendizagem. E não é recomendável que a gente procure melhorar um gesto técnico, uma ação motora, fadigado. Né? Então, são treinos em que nós não executamos ali uma quantidade de carga muito elevada, porque isso acabaria resultando em um acúmulo de fadiga na sessão que prejudicaria os exercícios finais daquela sessão de treinamento. Né? Então, por exemplo, estou treinando velocidade máxima. Né? Eu já fiz ali, por exemplo, 12 tiros. E no meu 13º, eu já não consigo manter a velocidade dos anteriores, eu não estou treinando mais a minha velocidade máxima, eu não estou correndo mais no máximo que eu consigo. Então, eu deveria interromper o treino. Então, eu não vou ficar ali acumulando fadiga enquanto meu desempenho vai caindo, porque isso pode prejudicar as adaptações que eu deveria ter posteriormente. Para coordenação também, se já estou treinando
né, determinado elemento, determinado gesto, eu já estou com uma fadiga muito elevada, isso já está prejudicando a minha ação motora, não faz sentido também continuar o treinamento. Então, essas capacidades, o treinamento dessas capacidades, a gente recupera mais rapidamente, porque a gente também não pode, nas sessões de treinamento, impor muita fadiga, porque acaba prejudicando os resultados. Para resistência aeróbia, quando é uma demanda moderada, a gente pode esperar aí de 6 a 24 horas. Quando nós treinamos a resistência aeróbia aí mais próximo do máximo, a gente pode esperar 72 a 96 horas. E a resistência anaeróbia lática, né, a gente pode esperar aí de 48 a 72 horas. Aí, gente, isso não tem a ver com o lactato, tá? Esse tempo de recuperação não é o tempo para remoção do lactato sanguíneo, pelo amor de Deus, né? A gente sabe que é 1 hora depois que terminou o treino, a gente retorna nos níveis pré-exercício. A questão aqui é que nós temos, por exemplo, num treino que demanda resistência anaeróbia lática, nós temos, por exemplo, muito desgaste dos estoques de glicogênio muscular, né? E aí a gente precisa de várias horas para recuperar esses estoques. Coloquei aqui também, trouxe para vocês alguns valores de referência para um volume semanal de treinamento, então um volume do microciclo, né? Quando a gente fala aqui em corredores amadores, então já indivíduos treinados, né? Nível intermediário, avançado, a gente pode esperar aqui, para um corredor de 10 quilômetros, por exemplo, uma média de 30 quilômetros de volume de treinamento no microciclo. Para o indivíduo que corre meia maratona, a gente espera que um volume de 50 a 60 quilômetros de corrida, né, por semana, né, então por microciclo. Já o maratonista, ele pode correr aí, em média, de 70 a 90 quilômetros no microciclo. E para outra maratona, 120 a 150 quilômetros no microciclo. Aqui já dá para vocês terem uma ideia. Para todos eles, né, se, por exemplo, o indivíduo que corre 10 quilômetros, a gente espera um volume médio aí de 30 quilômetros por semana, quer dizer que ele não faz uma prova de 10 quilômetros todo dia, né? A mesma coisa acontece para meia maratona, maratona e ultramaratona. E eu retirei aqui de um quadro de um texto de autores portugueses aqui, Ferreira e Rolim, uma também sugestão aqui de volume programado para diferentes períodos, né, em atletas profissionais de corrida. Então, dependendo do período da periodização, né, se está na fase de preparação, se está no pré-competitivo ou no competitivo, qual seria o volume de corrida, e aí já, aqui é para maratona, tá? Qual seria o volume de corrida esperado por microciclo, né? Então, no mínimo 150 quilômetros, no máximo 220 quilômetros por microciclo no período preparatório. Já no pré-competitivo, de 190 a 240 por microciclo. E no competitivo, de 170 a 265 por semana. Tá? Um volume bastante elevado. E detalhe, né? Atletas profissionais. Não é o atleta ali, o corredor amador de prova de 10 quilômetros, não. A gente está falando aqui de atleta profissional de maratona. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia aqui de volume de treinamento por microciclos. E aí encerramos, então, a unidade de treinamento, né? Quais são os tipos de unidade de treinamento e os tipos de microciclos. Na próxima apresentação, a gente vai ver mesociclo e macrociclo.